O estudo com registros de atividade elétrica cerebral foi inicialmente rejeitado por parecer irreal, já que os padrões observados não se encaixavam no esperado para pessoas comuns. Os dados, porém, eram legítimos e pertenciam a um tipo específico de indivíduo presente em qualquer sociedade: o psicopata. Alguém que pode parecer encantador, funcional e até confiável, mas que não possui consciência moral e busca satisfação pessoal às custas dos outros. Esse padrão não se apresenta de forma evidente. Ele aparece dentro de relações comuns, em situações onde algo parece errado, mas não há uma explicação clara. Com o tempo, diferentes histórias começam a revelar uma mesma estrutura, repetindo padrões em contextos distintos. O conteúdo apresentado no livro Sem Consciência, o mundo perturbador dos psicopatas que vivem entre nós, do PhD em Psicologia Robert Hare, resulta de décadas de pesquisa voltadas à identificação desse padrão. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também vai se interessar. Esse tipo de comportamento não aparece de forma clara. Ele surge dentro de relações comuns, em situações que parecem normais, mas começam a apresentar pequenas inconsistências que, isoladamente, não parecem suficientes para justificar uma ruptura. Com o tempo, esses sinais deixam de ser episódios soltos e passam a formar um padrão. O caso Ray. Depois de obter o grau de mestre em psicologia, no início da década de 60, Hare assumiu o cargo de único psicólogo da penitenciária de Bristol, Colômbia, sem experiência prática. No primeiro dia, percebeu que o ambiente era diferente do que imaginava. Foi levado a um consultório isolado, acessível apenas por portas trancadas, com um botão de emergência que poderia não trazer ajuda imediata. Pouco depois, recebeu seu primeiro cliente. Um homem alto, de olhar fixo, que não desviava os olhos. Sem introdução, disse que precisava de ajuda e, em seguida, puxou uma faca, colocando-a perto do rosto dele enquanto sorria. Sem reagir, ele aguardou. O preso explicou que pretendia usar a faca contra outro detento. A situação criava um dilema. Relatar a arma quebraria a confiança com os presos. Não relatar violaria uma regra da prisão. Ele optou por manter em segredo. A partir daí, ficou claro que havia sido testado e manipulado. Ray passou a exigir atenção constante, pressionando, convencendo e conduzindo decisões a seu favor. Em um momento, disse ter talento para a cozinha e pediu transferência. Hare apoiou. Mais tarde, foi descoberta uma destilaria clandestina montada sobre o piso da prisão, que explodiu. Ray era o responsável. Depois disso, Ray voltou como se nada tivesse acontecido e pediu nova transferência, agora para a oficina mecânica. Mais uma vez, conseguiu. Ray mentia com facilidade, mudava de assunto quando confrontado e construía narrativas convincentes sobre reabilitação, adaptando o discurso ao que funcionava. Já tinha histórico de violência, mas ainda assim persuadia. Em determinado momento, tentou convencer Hare a conseguir um emprego com seu pai como parte de um pedido de liberdade condicional. Outros funcionários já conheciam o padrão e reagiram com ceticismo. Em determinado momento, Hare enviou seu carro à oficina da prisão onde Ray trabalhava. O veículo foi devolvido aparentemente em boas condições, mas durante uma viagem surgiram falhas no motor, superaquecimento e peças adulteradas. Em seguida, uma falha total nos freios revelou sabotagem. Mais tarde, já na universidade, ele voltou a encontrar Ray, agora já solto. O preso se apresentava como seu assistente, afirmando ter trabalhado com ele e participado de decisões importantes. Quando confrontado, não demonstrou constrangimento e mudou de assunto. Seus registros acadêmicos também eram falsos. O que mais chamava a atenção era a ausência de reação diante da mentira exposta, como se nada tivesse acontecido. Essa experiência levou Hare a iniciar uma investigação mais profunda sobre esse padrão de comportamento. O caso As Gêmeas.
No aniversário de 30 anos das gêmeas, seus pais viviam sentimentos contraditórios. O orgulho pelas conquistas de Ariel era constantemente interrompido pelas lembranças do comportamento imprevisível, destrutivo e custoso de Alice. Embora fisicamente muito parecidas desde o nascimento, eram opostas em personalidade. Ao longo dos anos, a diferença se intensificou. Ariel ligara dias antes com boas notícias sobre sua carreira promissora. Já Alice havia desaparecido novamente de uma clínica de reabilitação, após sair no meio da noite com ultrapacientes. Não era a primeira vez que isso acontecia. Os pais já tinham perdido a conta de quantas vezes precisaram pagar e trazê-lo de volta. Na infância, ambas pareciam dentro do esperado, mas Alice já demonstrava sinais distintos. Era geniosa, irritava-se quando contrariada e, ainda pequena, sabia usar charme e comportamento afetado para conseguir o que queria, especialmente na presença de homens. Um episódio marcou sua mãe profundamente. Um gatinho das meninas foi encontrado morto, estrangulado no jardim. Ariel ficou devastada. As lágrimas de Alice pareceram forçadas. Sua mãe nunca conseguiu afastar a suspeita. As brigas entre as duas seguiam sempre o mesmo padrão. Ariel na defensiva, Alice como agressora, frequentemente sabotando a irmã. Quando saiu de casa aos 17, houve um alívio, mas fora dali, Alice mergulhou nas drogas. Tornou-se ainda mais impulsiva, explosiva e disposta a fazer qualquer coisa para sustentar o vício, incluindo roubo e prostituição. Os custos, confianças e tratamentos começaram a comprometer seriamente as finanças da família. Ariel seguiu um caminho oposto. Focada, disciplinada, construiu carreira sólida e independente. Mesmo diante de tudo, a mãe de Alice se recusava a a deixar enfrentar consequências legais sozinha. Acreditava que havia falhado como mãe, embora não conseguisse identificar exatamente onde. Revisava mentalmente a criação das filhas, buscando explicações, mas nada parecia justificar a diferença extrema entre elas. Após 30 anos, a situação permanecia inalterada. Nenhum profissional conseguiu oferecer um diagnóstico claro ou solução efetiva. Sentados à mesa, no aniversário das filhas, restava a pergunta que nunca encontrara resposta. Alice era doente ou simplesmente má? Esse padrão não se apresenta como ameaça. Ele entra com naturalidade, discurso coerente e um tipo de charme que desarma. No início, tudo parece normal, às vezes até melhor do que o esperado, e os sinais só aparecem quando o envolvimento já é suficiente para dificultar a saída. Isso leva a uma questão central: é doença ou escolha? A resposta define como lidar com o problema, mas esse padrão não se encaixa claramente em nenhuma dessas categorias. O psicopata entende regras, prevê consequências e age com clareza. O que falta não é razão, é limite interno. Um indivíduo em surto não pode compreender o que faz. Aqui há compreensão, mas não há freio. Em muitos casos, o comportamento segue uma lógica fria, sem envolvimento emocional. A psicopatia não se define por um comportamento isolado, mas por um conjunto estável de traços que se mantém ao longo do tempo. O ponto central não está apenas no que fazem, mas no que falta. Não há empatia, culpa ou vínculo real, apenas compreensão intelectual dessas emoções. Isso permite que decisões sejam tomadas sem o freio emocional que orienta a maioria das pessoas. A comunicação é um ponto central. Eles falam com facilidade, constroem histórias convincentes e sabem causar boa impressão. O discurso é seguro e envolvente. E mesmo quando há inconsistências, o efeito pode funcionar no momento. A visão de si mesmos é inflada. Acreditam que regras comuns não se aplicam e mantêm confiança mesmo diante de fracassos, sem ajustar o comportamento. A ausência de culpa direta. O que fizeram pode ser tratado como justificável, com tendência a minimizar o dano ou transferir responsabilidade. A mentira faz parte do funcionamento. Não há desconforto em enganar e versões podem ser ajustadas conforme a necessidade. As emoções existem, mas de forma limitada. Podem ser demonstradas, mas não sustentam nem regulam o comportamento. Os termos usados aumentam a confusão.
Psicopatia, sociopatia e transtorno de personalidade antissocial não descrevem exatamente o mesmo fenômeno, e nem todo comportamento antissocial corresponde a esse padrão. A origem não é simples. Ambientes difíceis aparecem em muitos casos, mas não explicam tudo, e também há indivíduos com esse padrão vindos de contextos estáveis. Isso torna a identificação essencial. Sem isso, decisões acabam baseadas em impressão, já que o discurso pode ser convincente. As primeiras tentativas de avaliar falharam porque dependiam do que o próprio indivíduo dizia. A mudança veio quando o foco passou para o comportamento observado ao longo do tempo. A partir disso, tornou-se possível diferenciar esse padrão de outros comportamentos antissociais com mais consistência. O psicopata se diferencia menos pelo tipo de ato e mais pela estrutura por trás dele, enquanto outros ainda podem sentir culpa e ajustar o comportamento. Aqui esse freio não está presente. No comportamento, isso aparece como instabilidade contínua. Não são episódios isolados, mas um padrão em que decisões são guiadas pelo impulso e pelo que pode ser obtido no momento, sem avaliação consistente de consequências. Isso se reflete em mudanças bruscas, como abandonar empregos, romper relações ou alterar planos sem motivo claro. O foco permanece no presente e compromisso não se mantém. O controle comportamental é baixo. Pequenas frustrações podem gerar reações intensas e a responsabilidade costuma ser deslocada para fatores externos. A busca constante por estímulo e novidade, enquanto a rotina perde valor. O padrão passa a ser começar e abandonar, sem continuidade. Isso aparece em diferentes áreas, como trabalho instável, finanças desorganizadas e relações negligenciadas. Pessoas próximas podem ser usadas como recurso, sem consideração pelo impacto. Mesmo diante de consequências repetidas, não há ajuste consistente de comportamento. Esse funcionamento começa cedo, com mentiras, agressividade e desrespeito a regras, e se consolida ao longo do tempo. Elise conheceu Jeffrey no verão de 1984, em um dia em que nunca mais iria esquecer. Ela estava na praia com amigos quando bateu os olhos nele e ficou encantada com o sorriso largo. Ele veio em sua direção, pediu seu número e aquele atrevimento a deixou desarmada. E o dia seguinte, ligou e apareceu no trabalho dela. Tudo começou assim, com um sorriso. Na época, eles trabalhavam em uma creche. Jeffrey aparecia no intervalo, no almoço e no fim do expediente. Sempre que ela saía, ele estava lá. Dizia pouco sobre si, afirmava ser cartunista, em busca de oportunidades. Às vezes tinha dinheiro, outras vezes usava o dela. Não tinha endereço fixo e suas roupas eram emprestadas. Elise o achava engraçado. Depois percebeu que o humor funcionava como chamariz e distração enquanto ele consumia sua vida. Jeffrey falava sem parar, descrevendo ideias e planos que nunca se concretizavam. Quando questionado, desconversava. Agora estou envolvido em algo maior. Um dia, durante o almoço, foi preso. Elise foi visitá-lo. Segundo a polícia, ele vendera a câmera de um amigo. Ela não acreditou, mas o juiz sim. Havia outras investigações e ele acabou preso. Mesmo na prisão, manteve controle sobre ela. Escrevia com frequência, falando dos talentos, planos e da vida que teriam juntos. Prometia sucesso e dizia amá-la. Elise se deixava levar e pedidos de dinheiro não despertavam desconfiança. Após 8 meses, saiu e foi direto para a casa dela. As colegas do quarto não se impressionaram. Ele fez proposta indecorosa a uma e entrou na cama de outra enquanto dormia, segurando-a e se divertindo com medo. A convivência rapidamente se tornou insustentável. Ficou claro que não pretendia trabalhar nem sair. Elise ainda tentava ajudá-lo, conseguiu um emprego, mas no primeiro dia ele roubou o caixa e desapareceu. Depois surgiram relatos de envolvimento com drogas. Ele negou e ela acreditou. A relação oscilava constantemente. Os pais de Elise intervieram e sugeriram um psiquiatra. Eles desconfiavam daqueles olhos vazios, mas o profissional não viu o problema e descreveu Jeffrey de forma positiva.
Ao perceber isso, ele decidiu encerrar o relacionamento. Fora do consultório, disse que estava tudo acabado. Ele assegurou e afirmou que nunca a deixaria partir. Dias depois, ela se mudou e Jeffrey passou a persegui-la. Mandava mensagem dizendo que iria se matar. Depois queria matá-la. Invadiu o apartamento e a agarrou. Mas a chegada do irmão dela interrompeu a situação. Ao vê-lo, Jeffrey se acalmou imediatamente, sorriu e foi embora. E nunca mais voltou. Anos depois, ele soube que ele havia sido preso por roubo, fraude e tentativa de agressão. O caso de Jeffrey indica que o problema não está na falta de informação ou inteligência, mas na ausência de um mecanismo interno que regule seu comportamento. O envolvimento ocorre rápido, criando vínculos antes de uma avaliação cuidadosa, mesmo com sinais como inconsistências e comportamento instável. Mesmo diante de eventos graves, o vínculo pode se manter, seguindo um ciclo de aproximação, exploração, afastamento e retorno. Quando o controle externo falha, o comportamento muda. O charme pode dar lugar à intimidação, ajustando-se novamente conforme o contexto. Não há conflito interno consistente. As regras são compreendidas, mas não funcionam como limite, e a punição não produz aprendizado duradouro. O comportamento permanece orientado pelo ganho imediato, com outras pessoas tratadas como meios. Enquanto a maioria segue regras, mesmo sem benefício direto, aqui elas só são seguidas quando há vantagem. Esse funcionamento, em alguns contextos, pode passar despercebido, o que facilita sua continuidade. Nem todo criminoso é psicopata, e nem todo psicopata comete crimes, mas há presença relevante desse perfil, especialmente em casos mais graves. A ausência de limites internos favorece a repetição, com decisões voltadas ao ganho imediato, mesmo diante de consequências severas. A violência pode ser usada como meio para obter algo, responder a frustrações ou impor controle, sem depender de emoção intensa. Após esses atos, não há, em geral, arrependimento. As reações tendem a ser indiferença, sensação de poder ou satisfação. Diferente da maioria, em que a violência costuma estar ligada a contextos emocionais, aqui ela pode surgir em situações comuns e ser direcionada a desconhecidos. A violência sexual segue a mesma lógica de controle e objetificação, aparecendo com frequência em casos de reincidência. Nos casos de violência doméstica, também há presença relevante, o que dificulta intervenções, já que a participação em programas nem sempre envolve intenção de mudança. A previsão de comportamento violento não é absoluta, mas se torna mais consistente quando se considera histórico e padrão de funcionamento, sendo utilizada em decisões do sistema de justiça. Com o tempo, pode haver redução na frequência dos crimes, principalmente os não violentos, mas isso não indica mudança estrutural. Os traços permanecem e o comportamento pode apenas se tornar menos visível ou mais adaptado. O padrão de psicopatia não aparece só em crimes violentos. Em muitos casos, surge em ambientes onde a aparência de normalidade e credibilidade sustenta o comportamento por longos períodos. Um exemplo disso aparece no caso de John Jr. Uma carta de um procurador de Nova York descreve esse julgamento por fraude bancária intencional. Com um comparsa, ele tentou obter milhões de dólares de instituições financeiras e conseguiu levantar grande parte do valor antes de ser descoberto. O esquema se baseava na aparência de credibilidade. Ele criava uma cadeia de empréstimos, usando novos recursos para pagar dívidas antigas e manter a ilusão de funcionamento legítimo. A habilidade social, somada à pressão por fechar negócios, facilitava a aceitação das propostas. Ele usava charme, linguagem técnica e histórias plausíveis para conquistar confiança, tanto no sistema financeiro quanto nas relações pessoais. Forjava documentos, envolvia pessoas em projetos inexistentes e explorava vínculos que pudessem gerar vantagem. Os prejuízos atingiram também pessoas próximas. Ele convenceu a própria cunhada a assinar uma promissória milionária com base em informações falsas, deixando a dívida em nome dela. Mesmo após condenações, o padrão continuou.
Em liberdade, voltou a se envolver em novos esquemas e as declarações de arrependimento não correspondiam ao comportamento. Durante o julgamento, se apresentou como profissional legítimo, negou problemas anteriores e descreveu a si mesmo de forma incompatível com o próprio histórico. Esse padrão já aparecia antes, com mentiras, desvio de dinheiro e manipulação, mantendo-se consistente ao longo do tempo. Esse tipo de caso mostra um funcionamento baseado na construção de credibilidade. A fraude depende da confiança e se sustenta enquanto ela não é questionada. Esse funcionamento depende mais da disposição das pessoas em confiar do que de complexidade financeira. Relações pessoais também são usadas como acesso a recursos, e pessoas próximas podem ser exploradas sem perceber. Mesmo quando o comportamento é exposto, não há mudanças consistentes. O padrão continua com adaptação para seguir operando. A confiança facilita esse processo, reduzindo o nível de questionamento e ampliando as possibilidades de exploração. Esse padrão pode aparecer em diferentes áreas. A pessoa constrói uma imagem confiável, atua por um período e, diante das inconsistências, abandona um ambiente e recomeça em outro. Em contextos com pessoas mais vulneráveis, o impacto tende a ser maior. Alguns conseguem operar por longos períodos sem serem presos, mantendo a aparência de normalidade enquanto continuam explorando o sistema. Esse comportamento pode não ultrapassar claramente o limite legal, mas segue a mesma lógica de exploração. Depois que tudo termina, surge a dúvida de como aquilo fez sentido no momento. Durante a interação, a fala parece coerente e convincente, e só depois as contradições ficam claras. Isso não depende de ingenuidade, mas da forma como o discurso se mantém contínuo, sem revisão, permitindo que ideias contraditórias surjam em sequência sem serem percebidas. O significado das palavras é compreendido, mas sem conteúdo emocional, o que permite que declarações afetivas coexistam com comportamentos agressivos sem gerar conflito interno. A linguagem passa a funcionar como ferramenta, ajustando-se ao interlocutor e à situação. Esse funcionamento sustenta a interação. A forma, a aparência, a postura, o ritmo da fala têm mais peso do que o conteúdo, o que faz com que inconsistências passem despercebidas. Ao mesmo tempo, a leitura precisa de vulnerabilidades, como solidão, insegurança ou necessidade de aprovação. A resposta se ajusta a isso, criando um vínculo rápido que sustenta a dependência. O padrão tende a seguir uma sequência de aproximação, dependência, exploração e afastamento. Mesmo quando surgem sinais de problema, eles podem não ser reconhecidos porque a percepção se altera. A agressão pode ser interpretada como intensidade, a manipulação como cuidado e a inconsistência deixa de ser questionada, mantendo a relação. Em alguns casos, ocorre inversão de responsabilidade e a pessoa passa a se ver como causa do problema. A comunicação também pode se afastar do foco. Perguntas diretas geram respostas que desviam do ponto central, mantendo a fluidez e o controle da interação. Mesmo assim, o discurso se mantém próximo da realidade, usando elementos verdadeiros, o que sustenta a credibilidade no momento. O resultado é uma interação que funciona enquanto acontece, mas perde consistência quando analisado. Nas relações próximas, o impacto permanece mesmo após o contato, com confusão e dificuldade de compreender o que aconteceu. Ainda assim, o risco pode ser reduzido ao reconhecer que a interação não segue regras comuns e que vulnerabilidades influenciam o processo. A partir disso, é possível limitar o alcance da sua ação, mesmo sem eliminar completamente o risco. A ideia central é que alguns indivíduos apresentam desde cedo traços que não seguem o desenvolvimento esperado. Não surge como fase, mas como um padrão que se mantém ao longo do tempo. Há casos em que isso aparece ainda na infância, com mentiras frequentes, manipulação, ausência de culpa e pouca resposta a punições. Os pais percebem que algo não está certo, mas não conseguem identificar a origem nem mudar o curso.
Os sinais incluem agressividade, falta de empatia e de respeito constante a regras, podendo chegar a comportamentos mais graves. Esses traços não surgem de forma repentina na vida adulta. Os modelos clínicos não explicam completamente esse perfil. Descrevem comportamentos, mas não captam o núcleo do problema, como ausência de culpa e dificuldade de formar vínculos. Isso leva a intervenções fragmentadas, enquanto o padrão permanece e a mudança se torna mais difícil com o tempo. Em muitos casos, esse funcionamento já está consolidado na adolescência, podendo aparecer sem histórico claro de trauma ou ambiente disfuncional. Isso leva à questão central: de onde vem esse padrão? As explicações seguem duas linhas: fatores biológicos e genéticos, que influenciam desde cedo a percepção emocional e o ambiente, como abuso, negligência ou instabilidade. Nenhuma dessas explicações isoladamente é suficiente. Experiências difíceis aumentam o risco, mas não determinam o padrão, e também há casos em ambientes estáveis. O modelo mais consistente considera a interação entre predisposição e ambiente. Fatores biológicos formam a base, enquanto o ambiente influencia a forma como isso se manifesta. Isso explica por que indivíduos com traços semelhantes podem seguir caminhos diferentes, desde o comportamento criminoso até a exploração dentro da legalidade. O ambiente molda a expressão, mas não cria o núcleo do problema. Esse entendimento também altera a forma de interpretar a responsabilidade dos pais. Não há evidência de que o psicopata seja resultado direto da criação, embora o contexto influencie o comportamento. Sem reconhecimento, intervenções falham e o comportamento tende a se repetir. Além do nível individual, há influência do contexto social. Ambientes que toleram comportamentos antissociais aumentam a chance de manutenção deste padrão. O problema envolve a interação entre características individuais e o ambiente em que elas se desenvolvem. Famílias tentam lidar com o problema por diferentes caminhos, como disciplina, terapia e acompanhamento médico, mas mesmo com a intervenção contínua, o comportamento pode não mudar ao longo do tempo. A explicação mais comum parte da ideia da falta de controle ou tratamento inadequado, mas isso depende do reconhecimento de um problema e do desejo de mudança, algo que não está presente no psicopata. O indivíduo não se vê como alguém que precisa se ajustar. Suas ações são percebidas como lógica e o ambiente passa a ser tratado como espaço de disputa. Isso ajuda a entender por que intervenções não produzem resultados consistentes, já que partem de premissas que não se aplicam a este funcionamento. Um fator central é a baixa sensibilidade ao medo e à ansiedade, o que reduz o efeito de punições e favorece a repetição do comportamento. Na terapia, isso pode aparecer como participação estratégica, em que o ambiente é usado como mais uma forma de adaptação. Em alguns casos, não há mudança, mas refinamento. A compreensão emocional aumenta, mas passa a ser usada para manipular com mais eficiência. O mesmo ocorre em programas institucionais, com baixo engajamento e alta reincidência. Intervenções precoces podem gerar melhora em ambientes controlados, mas dificilmente se mantêm fora dessas condições. Além disso, relatos de melhora são difíceis de validar, pois não é possível diferenciar mudança real de adaptação ao contexto. Diante disso, o foco muda. Em vez de transformação, passa-se a priorizar regras claras, consequências consistentes e redução das vantagens do comportamento. Ainda assim, os resultados são limitados. Para quem convive com esse padrão, tentativas de adaptação ou concessão não produzem mudança estrutural e podem reforçar o comportamento. Ninguém está completamente protegido, mas entender como esse padrão funciona já reduz a vulnerabilidade. A forma de apresentação costuma ser convincente, desviando a atenção do conteúdo e fazendo com que a reação se baseie mais na impressão do que no que está sendo dito. Por isso, sinais superficiais não são suficientes. É necessário observar o comportamento ao longo do tempo, principalmente em situações que envolvem interesse emocional ou financeiro.
Verificar informações, observar inconsistências e não aceitar tudo de imediato reduz o risco. Conhecer os próprios pontos sensíveis também ajuda, já que necessidades como validação, carência ou insegurança podem ser usadas diretamente. Quando o envolvimento já aconteceu, o foco passa a ser redução de danos. Em relações próximas, o objetivo não é resolver, mas limitar prejuízos. Assumir culpa não altera o padrão, e confronto direto tende a ampliar o problema. Limites claros e consistência são uma das poucas formas de manter controle. Mudanças estruturais são improváveis. Insistir em ajustar a situação tende a aumentar os danos, e, em muitos casos, a saída envolve assumir o controle das próprias decisões. O apoio externo pode ser necessário, já que lidar com isso sozinho aumenta a confusão. A dificuldade está em reconhecer o padrão, enquanto tudo isso parece normal. Eles não se apresentam como ameaça e, por isso, passam despercebidos. Agora me diz, você já conheceu alguém que parecia completamente normal, mas depois percebeu padrões como esses em suas atitudes? Eu agradeço a você por chegar até aqui. Se esse tipo de conteúdo te interessou, deixa seu like, compartilha com alguém e se inscreve no canal para mais conteúdos assim. Na tela estão aparecendo 2 vídeos que podem te interessar. Clica num deles e me encontra lá. Até o próximo vídeo.